Oi, gente, tudo bem? Vou fazer um comentário. O Mestre do Amor, de Augusto Cury. Aqui é a análise da inteligência de Cristo 4. Não pense, isso é a página 148. Não pense, como já comentei, que os grandes segredos estão no espaço. Eles estão dentro de cada um de nós, no mundo das ideias e dos pensamentos que deflagram a cada momento um espetáculo único no palco de nossas mentes. A ciência, em seu estágio atual, não consegue explicar o ser humano. O que temos são inúmeras teorias desconexas na psiquiatria, na psicologia, na neurociência que geram mais dúvidas do que um real entendimento. No mundo científico existe uma corrente humanista de pesquisadores que crê que a alma não é o cérebro. Ela afirma a existência de um campo de energia emocional e intelectual que não decorre apenas do metabolismo cerebral. Muitos psicólogos, psiquiatras e filósofos fazem parte dessa corrente. Há outra corrente chamada de organicista, que acredita que a alma e o espírito são meramente químicos. Segundo ela, pensar e se emocionar são apenas fruto de reações químicas cerebrais. Muitos respeitados organicistas estudam com afinco a fisiologia, a anatomia, o metabolismo e as sinapses cerebrais, comunicação entre os neurônios. Há uma terceira corrente que é a maior de todas e fica no meio do caminho. Ela não sabe dizer se a alma é química ou não, pois não considera este assunto. Seus adeptos exercem suas funções como psicólogos, psiquiatras, sociólogos, educadores, sem entrar na seara de ideias filosóficas. Os humanistas criticam o uso exclusivo dos medicamentos psicotrópicos. E os organicistas acreditam que só esses medicamentos resolvem as doenças psíquicas, pois os distúrbios, segundo eles, decorrem de erros metabólicos. Não faz muito tempo, um paciente que estava com depressão me disse que seu psiquiatra anterior o impedira de procurar uma psicoterapia, afirmando que o problema só poderia ser resolvido com remédios. Muitos psiquiatras organicistas usam determinadas teorias como se fossem verdades absolutas. Nem os cientistas que as elaboraram as consideraram dessa forma, mas seus discípulos, desconhecendo os limites das teorias, fazem delas verdades irrefutáveis. Por isso, afirmam que somente medicamentos antidepressivos ou tranquilizantes resolverão a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo. Na ciência, os piores inimigos de uma teoria sempre foram os discípulos radicais. Eu achei muito interessante isso. Muito, e tem muitas coisas aqui super interessantes. Primeiro, eu nunca entendi, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse negócio de você tem que fazer o tratamento, o tratamento, foi minha mãe que dizia isso. Quando ela falava tem que fazer o tratamento, ela geralmente estava falando de remédios antidepressivos. Então ela dizia o tratamento, eu ficava pensando, mas o que é isso? O que é o tratamento, né? E aí ela dizia que tinha que tomar os remédios de forma contínua até uma cura. E eu pensava assim, mas
na minha cabeça, como eu não cabia isso. Como é que um remédio curava a tristeza, né? Eu não, para mim era inconcebível, né? Que houvesse um remédio no mundo que curasse tristeza. Enfim. E aí, sabe? E eu vi outras pessoas dizendo isso e eu pensava assim, meu Deus, de onde elas tiraram isso? E até há pouco tempo também sempre escuto as pessoas, tem que tomar remédio. E aí eu não sabia de onde se tirava isso, agora eu descobri, né? Por esses dias lendo, são os organicistas, que acreditam que doenças psíquicas ou distúrbios decorrem de erros metabólicos. Ou seja, eles acreditam que os remédios organizam o metabolismo e que é isso que causa, por exemplo, tristeza ou depressão nas pessoas. O mais estranho é que na minha vida eu nunca conheci uma pessoa, nenhuma sequer, que tenha se curado de alguma tristeza, qualquer uma que fosse, com o uso de remédios. Nunca. Eu não. Sabe? E na verdade também eu nunca conheci nenhuma pessoa que tenha se curado de qualquer problema emocional através de terapia ou através de qualquer procedimento desses tradicionais que se fazem, sabe? A única coisa que eu vi de verdade funcionar em relação, por exemplo, à depressão, não é nem remédio nem terapia, mas mudanças na vida da pessoa. É isso, mudanças de vida, sabe? Eu sempre pensei sobre isso, sabe? Por exemplo, que para se combater um problema emocional, uma depressão, se teria que fazer um esforço, sabe? Na rotina da pessoa, né? Claro que existem pessoas que dizem, né, ter uma tristeza sem causa. Eu não acredito nisso também. Eu acho assim que a gente pode ter um choro desmotivado. No meio do dia eu já ouvi falar, né? Pessoas que do nada começam a chorar e não sabe, não para de chorar. Mas eu creio que o mais óbvio é que existe uma causa guardada no subconsciente ou várias causas acumuladas que levam à depressão. E são causas na história de vida da pessoa. E não metabolismo, não algo químico. Fatos históricos, como por exemplo, o que faz com que o país tenha tristeza? O país tem tristeza? Esse país tem muita tristeza? O que ocasionou? O metabolismo. Pega lá um pouco de terra para a gente ver o que tem nessa terra. O que tem nesse ar? Não é o que está comendo.
né? Como diz, é o que sai da boca. Não é, são fatos que causam uma tristeza, ou em tristeza individual, tristeza na sociedade. Para mim não é um completo disparate. Eu acho muito legal a psicologia. Eu pensei, muitas vezes as pessoas falaram para mim, você tem que fazer psicologia, porque é como se eu fosse uma boa conselheira, eu, enfim, conversasse bem com as pessoas, mas eu vejo que eu não poderia fazer. Então, assim, muitas coisas eu não teria. E eu não sou do tipo de pessoa que concorda para passar de ano para me formar. Eu sou do tipo de pessoa que se ferra até o final para buscar uma verdade. Eu sou assim. Enfim. E não acredito nessas teorias organicistas. Até porque na minha própria história de vida e familiar, o uso de remédios deu muito errado. Não só não curou tristeza nenhuma, como fez grandes estragos. Pelo contrário, trouxe mais tristeza. E aí, aqui ele traz uma ideia. Para mim, assim, o problema é que a gente monta esqueminhas teóricos, né? A gente escreve as coisas, em algum momento a gente publica, uma comunidade gosta, uma comunidade científica, então ela passa a usar aquilo, com o tempo aquilo se torna uma fonte e aquilo se torna um consenso sórdido. E todo mundo obedece cegamente aquilo. E muitas coisas a gente não faz ideia que está completamente errado. Não faz efeito na sociedade, entendeu? Não faz efeito nas pessoas. As pessoas não se curam, as pessoas não melhoram. No máximo, as pessoas ficam viciadas, o que é diferente de cura. Quer dizer, você arruma outro problema. Aqui, quer ver? Não pense, como já comentei, que os grandes segredos estão no espaço. Eles estão dentro de cada um de nós, no mundo das ideias e dos pensamentos. Quando eu li isso aqui, eu já pensei na minha experiência de quase morte, né? Em que eu estive no corredor, que para mim é fora da Terra, depois de bons passos do espaço, esse corredor. Então, sim, eu achei muita coisa no espaço. E outra, estive numa nuvem, que também é no espaço, em algum lugar muito longe. Então, sim, há muitas informações sobre mim que estão em outro lugar. Então, se eu sou corpo, alma e espírito, foi o que eu descobri. E eu não tenho as informações aqui no corpo. Há muitas incógnitas em mim sobre por que eu escrevo, por quê, porque eu tenho algumas dificuldades, por que eu sou autista, superdotada, muitas coisas, porque eu tenho facilidades para algumas coisas, muitas coisas assim, bem individuais, características minhas, entendeu? E que eu encontrei resposta só no espaço. Porque lá, por exemplo, quando eu estava na nuvem, eu tinha a impressão de que eu sabia tudo. E eu descansava nessa verdade. E eu era feliz e plena lá, não tinha depressão, por exemplo. Nem no corredor.
no corredor, como alma, eu não sabia tudo, não. Eu não tinha essa impressão, mas eu tinha paz. Eu tinha paz para poder seguir em frente e deixar tudo para trás, sem nenhum apego, não tinha apego. Eu nem olhava para trás, eu só parei porque estavam me chamando, que era a enfermeira. Agora, na nuvem, quando eu era espírito, eu sabia tudo, tudo, sobre mim e sobre tudo e todos. Eu sentia isso, e eu sentia o quê? Forte, plena e me sentia amada. Coisa que eu não cresci me sentindo amada. Não. E todo o sentimento que eu tenho aqui de, enfim, de rejeição, eu não tinha lá. Todo o sentimento de fraqueza, impotência que eu tenho aqui muitas vezes, eu não tinha lá. Aqui você fica com muita dúvida, ai, será isso, será aquilo? Lá não tinha nada de será. É certeza, certeza de tudo. Então, sim, tinha muita informação no espaço para mim. E informação que aqui eu não posso acessar. É como se fossem três coisas que estão ligadas. Não está separado. É impossível estar separado da minha alma e do meu espírito. Tá interligado. Mas é como se o espírito estivesse muito acima da minha cabeça ou algo do tipo. E eu não pudesse acessá-lo, entendeu? Eu tenho mais acesso à alma, né? As pessoas dizem a alma são seus sentimentos. Não, a alma não é o meu sentimento, a alma é outro corpo, porque eu tinha outro corpo perfeito. E sim, essa alma ela é desapegada. Não. Agora eu tô pensando, as pessoas falam que a alma é os sentimentos, mas como se eu tava no corredor eu não sentia nada. Eu não sentia nada, nem pela minha filha. E eu lembro que Jesus disse, ó, lá no céu ninguém vai se dar em casamento. Por quê? Porque a gente não tem apego. Não tem, ó, eu gosto desse, não gosto daquele, não tem. Enfim, eu penso muito, sabe? E uma coisa é você estudar e fazer seu esqueminha, publicar e virar uma fonte, uma teoria. Outra coisa é você ir descobrindo as coisas através da experiência também, não só dos livros. Lá no céu não tem livros. Não tem. Quando eu estava na nuvem, eu era espírito, não tem livro, não precisa de livro, não tem nada escrito, não precisa. Você entra em contato com a verdade. Aí sim, tá dentro de você a verdade. Aqui, enfim, é que eu tô falando de algo maior, né? Transcendental. Mas aqui sim, eu acredito que nós temos muita informação dentro de nós, como se o subconsciente, né? Coisas que a gente não lembra. A gente não lembra o que falaram, que a mãe da gente falou quando a gente estava na barriga, né? As pessoas em volta, o que será que falaram, que fizeram quando a gente era criança? Muita coisa a gente, enfim, passa batido, a gente não lembra. Mas é tão complexo isso. Enfim, eu acho que eu não sei também, sabe? Eu falei de depressão, mas existem problemas mais sérios, né? De problemas psicológicos, né?
eu acho o seguinte, que o remédio, ele, uma frase que eu ouvia muito desde que eu era criança, a pessoa vai ficar sempre dopada. O remédio, ele dopa a pessoa, né? Então você fica assim, bobada, né? Entendeu? E aí você diminui a sua capacidade de pensar, de interagir, entendeu? Você fica com aquela sensação de uau, eu acho que eu senti isso quando eu era alma, entendeu? Eu me senti assim, talvez meio dopada. Quando eu saí do corpo, eu não lembrava quem eu era. O mais estranho é que eu não lembrava meu nome nem de nada. Eu não lembrava que eu tinha tido um neném, né? Foi no pós-parto, tinha tido minha filha. E o estranho é que quando a enfermeira começou a me chamar, Melissa, eu sabia que ela estava falando comigo, só não sabia como. Mas eu me sentia assim, dopada. Só que eu acho que uma pessoa quando morre, às vezes Deus dopa, sabe? Tem essa sensação para que a pessoa vá e não sofra, né? Mas como alma eu me senti dopada. E como espírito, não. Eu era completamente... Pelo contrário, eu tinha muito potencial. Por isso que eu me senti forte. Sabe, eu senti tanta força em mim que eu... Meu Deus. Muito forte eu era. Extremamente. Forte e grande. Grande. Meu Deus, eu era muito grande. E eu então acredito que o remédio ele dopa, ele não cura. Por isso que você não vê pessoas curadas por aí, que fazem terapia, que tomam remédios, não. Você vai ver geralmente pessoas curadas quando elas tiveram uma transformação de vida. Aí como é que se dá essa transformação de vida? Elas lutaram ou foi como se, sabe assim, sorte? E não é sorte, destino, ou foi Deus, não foram elas, sabe? Tem muita gente luta. Eu não sei também, eu penso muito nisso. Que nem para mim é um ponto bem forte para mim de pesquisa, porque eu gosto muito de pesquisar olhando experiências, não observando a vida. Por exemplo, mais uma vez, eu tive uma cachorrinha que nasceu saudável, normal, entre muitas crias. Foram o quê? A minha cadela teve umas 6 crias. Essa cachorrinha, para mim, eu fiquei intrigada. Ela nasceu linda, perfeita, um doce. E, no entanto, que pode talvez ser chamado de karma, né? Não sei se é. E eu vi que essa cachorrinha ela nasceu para sofrer. Eu coloquei o nome dela de Amandita, que significa aquela que merece ser amada, só que na época eu não pensei nisso. Mas ela, toda vez ela era adotada e devolvida. Já ouviu falar de criança que é adotada e devolvida, adotada e devolvida? Uma pessoa que nem o relacionamento dá certo. Mesmo que seja a melhor pessoa do mundo, não dá certo. Essa cachorrinha, sabe? Enquanto a gente teve em casa uma cachorrinha que tinha só 3 patas e eu pensei que ninguém ia querer aquela cachorrinha, que ia acabar ficando em casa, não. Foi adotada, foi para um lar onde tinha outros cachorros e os cachorros podiam não recebê-la, receberam ela super bem. E, no entanto, essa que nasceu perfeita, foi um sofrimento atrás do outro até ela pegar uma doença, trazer para casa, passar por todos os outros cachorros. E ela sofreu.
E aí eu sempre penso, então assim, não sabemos, não sabemos, entendeu? Geralmente quando a pessoa se cura de um problema, acho que qualquer problema que seja, mesmo que não seja psicológico, porque eu acho que nenhum problema de fato é psicológico, eu acho que todos derivam da alma. Eu acredito que todos derivam da alma. Todas as doenças. Eu acho que a gente não tem livre-arbítrio, não. Eu acho que não é tanto assim. Eu acho que nós podemos escolher ser corretos. Entendeu? Ser corretos. E aí, ser correto, independente de você se dar bem ou mal. Ser correto. Que é o que Deus disse outro dia para mim, ó, verdade e zelo. Para onde você for, zelo e verdade, zelo e verdade. Você cuida, fala a verdade. Você fala a verdade, você cuida. E naquilo que você não passar, eu repito. Entendeu? Eu tive uma situação mesmo em que eu senti que eu não tinha passado, né? E aí Deus repetiu aquela situação de alguma forma para mim. E eu pensei, quando estava passando por aquela situação, que ó, Deus repetiu. E para mim era uma situação muito difícil lidar com aquilo. E eu pensei assim, olha, Deus sabe que eu não sei lidar com essa situação, mas agora eu vou me esforçar. Porque eu estou entendendo que eu preciso aprender isso. Enfim. Ai, meu Deus. Eu achei que tava... Não. Achei que tivesse colocado algo no fogo, não. Então, é isso. É o comentário de hoje. Eu acho que todos os problemas, no fundo, eles são espirituais. Entendeu? Eu acho que eu acho que 10% das pessoas realmente vão se curar e 90% vão remediar. Entendeu? Eu acho que remediar é não ter uma verdadeira transformação, é empurrar com a barriga, esquecer, colocar no fundo da gaveta. Só que eu acho que para muita coisa a gente não vai ter resposta, entendeu? Às vezes é a sua dor que dói, às vezes é a dor de outra pessoa que você ama. Como, por exemplo, me doía muito a minha cachorrinha. Eu pensava assim, que raiva dessas pessoas, como que eles não a amam? Não veem que ela é maravilhosa? Sabe? Como eu falei para vocês hoje de uma pipoca que eu estava fazendo e eu resolvi fazer tudo correto, do início ao fim, e deu tudo errado. E quando a primeira vez que eu fui fazer e que eu fiz meio que de última hora, ela já estava estourando no processo, eu abri a tampa só um pouquinho e joguei um molho de shoyu, molho de soja, né, um shoyu, e deu muito certo. Mas é isso, muita coisa que faz bem para o outro, às vezes não faz bem para mim. Eu lembro também que uma vez me receitaram não, né? Falaram de um complemento e eu fui lá e comprei toda contente e feliz e o complemento me deu prisão de ventre. Eu que não tenho prisão de ventre, fiquei com uma seríssima prisão de ventre e que acho que até o meu corpo se equilibrar de novo, demorou uns 2 meses depois que eu interrompi. Por aí, de 1 mês a 2, até voltar, sabe? Normal. Então, eu não acredito no uso de remédios. Aliás, por exemplo, pressão alta que eu descobri depois que eu tive minha filha, o médico, o cardiologista, ele dizendo
que a pressão alta, ela geralmente é causada pela falta de algum nutriente no sangue, né? Que com, sei lá, por exemplo, com a gestação, começa a faltar cloreto de magnésio, né? Só que é normal que as pessoas não investiguem realmente, que os médicos não queiram investigar qual nutriente está faltando. Então é mais fácil você falar, ó, toma remédio para pressão, porque todo mundo já toma. Agora vai investigar por que a pessoa tem depressão, tem uma doença, outra, por exemplo, o câncer, ela é associado a pessoas que têm mágoas, né, enfim, então tem várias doenças que são associadas com algum outro tipo de problema. Enfim, é isso. Não sei exatamente no que acreditar, mas com certeza que as coisas elas não estão no nosso controle e que a gente não sabe explicar tudo e que os remédios realmente não curam tristeza. O remédio ele não sara ninguém. Então, outra coisa que eu descobri, que remédio não sara ninguém. O que sara é o seu próprio organismo. Quando entra em contato com uma substância, ele resolve se curar. Porque a gente vê, né, tantas pessoas, por exemplo, que estão fazendo tratamentos na pandemia, por exemplo, né, que os médicos diziam, o organismo da pessoa não está respondendo. Porque o organismo tem que querer se curar. Ele tem que se decidir. E outra, como é que você fala para o organismo se cure? Não é assim. Outra coisa que eu descobri, que Deus falou comigo sobre isso. O organismo é uma coisa à parte. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que fuma ou come demais ou come doce demais, uma coisa é a mente dela, outra coisa é o organismo. O organismo é alguém de quem você está cuidando. E de repente o organismo ele grita, ele pede socorro, mas você não pede. E ele pede socorro contra você, que não está cuidando dele direito. Entendeu? Por exemplo, se fazer de forte o tempo inteiro também faz mal. Não chorar, não sorrir, não dar uma risada, não relaxar. Tem muitas coisas, sabe? Que faz o organismo entrar em sofrimento, entendeu? E às vezes é um sofrimento calado, né? Como, por exemplo, como que o feto entra em sofrimento? Calado, você não sabe, ele tá lá quietinho, tá em sofrimento. É a mesma coisa as nossas emoções, nosso subconsciente. Muitas vezes as doenças são formadas de modo silencioso. Então eu vejo outra coisa que eu comecei a pensar, que o nosso organismo ele emite um chamado de socorro. Independentemente da gente conseguir falar ou não. Até os animais, por causa do sonho que eu tive com a minha cachorrinha, ela pedindo socorro para mim. E aí eu fui lá para vê-la, ela tinha sido adotada, né, pelo jardineiro. E ela estava em perigo de vida, de morte ali, né? Ela estava com maus tratos, ela apanhava, ela passava fome, a água que ele dava para ela era bem suja, que eu me lembro. Então eu pensei assim, uau, é o que eu tenho pensado nos últimos tempos. Eu acho que a gente emite, sabe, um alerta, um SOS, algo do tipo. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você está passando uma situação, você nem fala com ninguém e a ajuda chega para você. Quantas vezes
Você foi salvo de situações. Você pensa, caramba, né? Quantas vezes? Só que às vezes a gente se sente também abandonado, né? Às vezes a gente questiona também, porque quantas pessoas morreram sem ajuda ou estão passando fome? Não sei também. Mas é de reconhecer que muitas vezes a gente foi ajudada, muitas vezes sem nem abrir a boca para pedir ajuda. Às vezes a gente tem força para pedir, às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo do julgamento das pessoas, mas Deus dá um jeito sempre de ajudar. Eu não gosto de mentir para vocês, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas tem esses questionamentos. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Tem um livrinho aqui. Ai, meu Deus, já deu quase 40 minutos. O que eu vou fazer? Tem muita gente que deixa de acreditar em Deus, até que fica com raiva de Deus por causa dessa questão aí de não entender, entendeu? Que a ajuda chega para uns, não chega para outros. Mas eu já pensei em muita coisa, mas eu não posso tentar entender Deus, né? E também não posso... Eu não só não nego que ele exista, sempre acreditei que ele existe, mas também que eu já tive comprovação, né? Que foi através do meu estado de quase morte. Veja, por exemplo, os moradores de rua de qualquer cidade grande na Índia. Esse aqui da sabedoria pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo de David Wong. Eles moram, cozinham, comem, lavam roupa, tomam banho e dormem nas calçadas. Famílias inteiras aproveitam o pouco espaço que têm e fazem dele o seu lar, muitas vezes à mercê de tempestades, barulho, poluição e doenças contagiosas. Em uma cidade, as autoridades decidiram construir moradias de baixo custo fora da cidade e dá-las aos moradores de rua. De uma vez por todas, o espinho no olho e problema de saúde que eles representavam estariam erradicados. Funcionou, mas apenas por algum tempo. Em poucos meses, os moradores estavam de volta às calçadas, tinham alugado suas moradias. Muita gente já falou sobre isso aqui, né? Pessoas que ganham casas e aí elas vendem, né? Enfim, tem vários problemas. Tem as pessoas que vendem os seus votos. Tem muitos problemas sociais, né? Eu fiquei pensando nessas casas, né, que eles ganham. Mas é como se o problema fosse tão grande, e eles fizessem para resolver o problema ali da pobreza, eles fizessem só essas casas para resolver, sendo que o problema é muito maior. E o problema, geralmente, ele está correlacionado com o trabalho e a renda, entendeu? Com a valorização do indivíduo em todo o país. Então, assim, você construir algumas casas não resolve um problema que está correlacionado não com casas, está correlacionado com o trabalho, a valorização do indivíduo e a renda. É muito maior. Então, assim, você querer solucionar algo com um remédio errado, por isso que não solucionou. Quer dizer, eles alugam as casas porque eles pensam, vou usar esse dinheiro para comprar comida ou para, enfim, não sei. Enfim, no final, não resolve, né? Se tem um problema que é
É como se a doença fosse no corpo inteiro, entendeu? No caso da Índia, no caso dessa pobreza, é um problema que é a estrutura do corpo inteiro, tá no corpo inteiro, e você faz um curativo pequenininho, como é que você quer sarar? Não tem como, entendeu? É muita ingenuidade você achar que vai solucionar. Não vai, né? Construir algumas casinhas que vai solucionar o problema social. E aí tem a questão do que eu tenho pensado, meu Deus, hoje eu pensei, nossa, eu não nasci na Índia, né? Olha, glória a Deus, eu nasci no Brasil, porque eu sempre fico, nossa, por que eu nasci no Brasil? Eu não devo ser uma pessoa muito boa, né? Mas daí eu pensei assim, olha, nasci no Brasil, bom, pelo menos tô meio termo, né? Nem cá, nem lá. E tenho uma casa, né? Tenho onde dormir, tenho alimento, apesar da luta, mas enfim, daí, nossa, a mente da gente tem um monte de dúvida, né? Nossa, por que, né? Umas pessoas nascem lá na Índia, outras pessoas nascem no Japão, estão bem, né? Bem mais seguras. Enfim, algumas pessoas nascem no meio de países como que estão sempre em guerra, ou sei lá, onde não tem liberdade nenhuma, né? Como Coreia do Norte. Sabe, você fica pensando assim, nossa, como que... Mas Deus sabe, não dá para responder tudo, né? E também não dá pra gente se revoltar, a gente tem que agradecer pelo que tem e fazer a nossa parte. Mas a gente não pode deixar de orar e de sonhar, né? Que haja uma transformação tanto no nosso emocional, nas nossas vidas, né? Quanto no país e no mundo. Eu acho isso, entendeu? E eu não sei como sair disso, né? Como entender que talvez a construção dessas casas resolve tanto quanto os remédios na vida de alguém, quer dizer, não resolve. Não resolve, né? Eu não sei, enfim, tem que ser algo muito maior, só algo muito, muito, muito maior que realmente traz a cura. Quando Deus quer, quando Deus permite, né? Por exemplo, é que o problema é que às vezes quando começa parece que algo e é como se a água, eu tô vendo assim uma água, ai meu Deus, eu tenho que encerrar esse áudio, e ela cria um certo movimento ali, um redemoinho assim. Por exemplo, quando o Brasil era sempre aquela coisa dos índios aqui, tranquilos, caçavam, pescavam. Quando chega a Portugal, ele põe o pé nessa água, ele faz um movimento e a água ele começa a ter o movimento que ele criou. Todo mundo entra na dança, entendeu? Agora o problema é como é que você faz para parar um redemoinho, parar tudo e falar, epa, agora não mais, Portugal já foi embora faz tempo, o que aconteceu que essa água sempre está movimentando sempre assim? Quem que vai parar sabe? E às vezes na vida da gente também. Tá sempre assim, igual a minha cachorrinha, ela era adotada e devolvida, adotada e devolvida. Parece que é um ciclo sem fim, entendeu? É sempre a mesma coisa. Acontece sempre a mesma coisa negativa. Sempre. Como é que você quebra algo ruim? Por exemplo, você sempre namora e termina, namora e termina.
Como é que você quebra isso? Não sei, mas tem que ser uma coisa que para a água, sabe? Que dá um... Agora que parou, agora vai começar de uma outra forma. Agora eu não sei, porque se você pegar, fizer um movimento pequenininho, como assim, construção dessas casas, isso não muda nada. O problema é muito maior. É muito maior, não faz nem cócegas. É gigante o problema, sabe? O problema, enfim, os problemas, né? Tanto individual quanto coletivo, não é qualquer coisa que muda, sabe? As coisas continuam se repetindo indefinidamente. Passou 500 anos, pode passar 1000, 2000, 3000. Por quê? A água já sabe como que ela corre, e ela corre sozinha. As pessoas, elas vão pensar igual, sempre igual, entendeu? E elas mesmas, elas vão se marginalizar, se separar e fazer sempre as mesmas coisas. Gera padrões, padrão de pensamento, padrão de comportamento, os mesmos problemas, os mesmos vícios. Tudo igual para sempre. Não tem, sabe, uma maldição eterna. Sempre igual, sempre igual. É como se criasse uma correnteza do mal, alguma coisa, sabe, que sempre se repete, sempre se repete, sempre se repete. E onde é que desliga? Não sei, mas tem que ser algo muito... Eu até tô tentando lembrar se tem algum evento histórico que parou com alguma coisa que eu achava que era... Eu não sei, por exemplo, né, quando Isaac odeia o seu irmão lá, o filho de Agar e o filho da Sara. Parou? Em algum momento não parou, a água não parou até hoje. Tá correndo. O ódio, ele tá correndo. Então, se não parou, a maldição não parou até hoje. A maldição do Brasil parou? Não parou. Entendeu? Eu vou pensar, será que tem alguma que eu acho que parou? Ah, Jesus parou várias, viu? Tem que ser algo drástico, como se algo que se para essa água. Ele parou com o quê? Com o sacrifício dos animais. Que mais? Ah, ele colocou Deus para perto da gente, né? A mulher começou a ter liberdade de falar com Deus, né? Lembra que Moisés diz, Deus não fala com Miriam, mas Jesus falou com a samaritana e ela podia pregar. Então, assim, tem que ser algo muito, sabe, para poder acabar com a maldição, sabe, das coisas sempre se repetindo de forma negativa. E as pessoas sempre sofrendo, as pessoas sempre apanhando, sempre. E não é um remedinho, não, isso aí não é uma coisa pequena, entendeu? Como eu falei, caridade não muda o mundo, só o amor muda. Porque a caridade é o amor inferior, né? É tão complexo, né? Eu queria poder entender melhor até para eu mudar também mais a minha vida e acreditar que o Brasil pode ser um país de primeiro mundo e que as pessoas sejam mais felizes. Tchau, Deus abençoe vocês.